Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Bom dia. Qual é a verdadeira religião? Será que tu faz parte da verdadeira religião? Será que existe religião falsa e religião verdadeira? É sobre isso que nós vamos estar conversando essa semana. Eu te convido a estar meditando sobre a tua prática religiosa, como tem sido a tua prática religiosa, recebendo orientações das Escrituras. Essa é a função do devocional. Que tu possa, a partir dessas palavras, refletir sobre sua prática religiosa. Qual é a verdadeira religião? E hoje, nesse nosso primeiro dia, queremos falar, até definir algumas palavras importantes. A própria palavra religião vem de religiare ou religare, que quer dizer tornar, religar algo que estava desligado, algo que havia se interrompido, uma relação que havia se interrompido, volta a ser estabelecida. Isso é das traduções para religião. Também a palavra religião vem de relicário, ou seja, conjunto de coisas antigas e tradições. Então, ao mesmo tempo, a gente pode juntar essas duas palavras, relicário e religar, e dizer religião usar tradições para práticas tradicionais para se religar com Deus. Né? Essa é a ideia central da palavra religião. Mas tem outras palavras importantes. Por exemplo, a palavra culto quer dizer uma reunião solene, uma homenagem solene a alguém que a gente considera como divindade. Isso é um culto. É uma reunião solene em que se faz homenagens a alguém que tu considera superior, uma força superior a ti, a uma divindade. E a palavra adoração. A palavra adoração, essa palavra é super importante. Adoração quer dizer manifestar um amor subserviente, um amor que se submete a essa figura amorosa, só que essa figura amorosa é considerada superior a ti. Então, a adoração tem todas essas conotações. A adoração quer dizer tu manifestar um amor, mas não é qualquer amor. É um amor de alguém inferior para alguém superior. E tu considera essa pessoa superior a ti. Isso que é adoração. Por isso aquela história, a gente adora só a Deus, né? Então, dessas palavras, religião, culto e adoração, a gente vai estar falando durante a semana. Qual é a verdadeira religião? Qual é a melhor forma de praticar os atos religiosos? E hoje eu quero te convidar a abrir na carta, não, no Evangelho de João, João capítulo 4, do versículo 4 pro capítulo 4, do versículo 19 ao 24, em que Jesus está conversando com uma mulher samaritana e Jesus diz, chega a um ponto essa conversa, né? A mulher samaritana diz para Jesus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse trecho daria para fazer vários seminários de anos estudando esse trecho, mas eu quero pegar só o ponto para o nosso devocional de hoje. A mulher reconhece Jesus como autoridade espiritual, diz: tu és profeta, eu vejo que tu és profeta. E daí pergunta para Jesus assim: olha, a nossa tradição é de adorar no santuário do monte, e a tradição de vocês é adorar lá no templo de Jerusalém. Qual que é a tradição correta? Qual que é a verdadeira religião, profeta Jesus? A nossa religião
de adorar no santuário do monte, ou a religião de vocês de adorar no templo da cidade? E Jesus responde: Deus é espírito. E a verdadeira adoração, a adoração que Deus aceita, a manifestação de amor, o culto que Deus aceita, é aquele culto que é feito em espírito e em verdade. Jesus vai dizer em João capítulo 17, também vai dizer em outros momentos, mas capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra, Pai, é a verdade. Então, a palavra de Deus é a verdade. Então, o primeiro elemento de uma verdadeira adoração. Jesus está dizendo, olha, não importa, não é importante se é um culto no monte ou se é um culto no templo. Não tem importância isso. O que Deus quer é que seja onde for o culto que Deus aceita, a manifestação de amor subserviente à divindade Javé, que Javé aceita, é em espírito e em verdade. Em verdade é mais fácil de entender, porque em verdade é de acordo com a Bíblia. Adoração que contraria a palavra de Deus não é aceita por Deus. Adoração que não é inspirada na palavra de Deus não é aceita por Deus. A verdade é a palavra de Deus. E Deus aceita um modelo, vamos chamar de liturgia, um modelo de adoração, um modelo de culto inspirado na palavra dele. Essa é a verdade. E em espírito? E em espírito quer dizer que não é por tradição, não é de qualquer maneira, mas é em comunhão com o Espírito Santo. Toda verdadeira adoração, todo verdadeiro culto, todo ato religioso sempre precisa ser em espírito de oração, em comunhão com o Espírito Santo. Se não existe comunhão com o Espírito Santo, se não existe oração, um espírito, a palavra oração quer dizer ligação com Deus. Conversar com Deus, mas conversar porque tu tá ligado, tu tá interligado com Deus. A verdadeira adoração, a verdadeira religião, a verdadeira prática religiosa, o verdadeiro culto precisa ter esses dois elementos: ser inspirado na Bíblia, que é a verdade, e ser em espírito de oração, em comunhão com o Espírito Santo. Por isso, todo culto, todo ato religioso, toda atividade que mesmo não seja, mas que seja seja, por exemplo, um ensaio, um trabalho comunitário, um trabalho de evangelismo, precisa começar com oração, porque é na oração que a gente tem contato com Deus. Eu te convido em todos os cultos que tu fores, não sei se vai ser culto no monte, não sei se vai ser culto no templo, eu não sei, tanto faz. Pode ser no monte, pode ser no templo, mas que seja em espírito e verdade, que seja um momento de oração fundamentado na palavra de Deus, em verdade, na verdade da palavra de Deus, e seja sempre em espírito de oração. Vai chegar na igreja, não chegue na igreja para contar a fofoca do dia. Tu vai ter a semana toda para contar a fofoca do dia. Ou talvez tu pode, depois do culto, fica lá e fale. Mas entre no templo, na casa do Senhor, e busque comunhão com o Espírito Santo. Entre em oração. Busque inspiração na palavra de Deus. Não espere o culto começar. Mas já começa a trazer o Espírito Santo, porque Deus aceita, o culto que Deus aceita é o culto em espírito e em verdade. Espírito tu tá ligado em oração com o Espírito Santo de Deus. Verdade seguindo o padrão bíblico. Quem diz isso? O próprio Senhor Jesus, o Senhor da glória, a quem nós clamamos em cada momento religioso. E que nossa vida religiosa, em todos os momentos, possa ter como guia essas palavras de Jesus. Somos a verdadeira religião, a verdadeira que nos religa com Deus, os atos que nos religam com Deus, o verdadeiro culto, a verdadeira homenagem a Deus que Deus aceita, a verdadeira prática da adoração, manifestar o nosso amor subserviente a Deus, que é o Todo-Poderoso acima de todos os poderes, sempre deve ser seguindo
essa premissa de Jesus em espírito, ou seja, em comunhão com o Espírito Santo e em verdade, seguindo a verdade da palavra. Vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, desperta-nos para que nossa prática religiosa seja uma prática verdadeira, uma verdadeira prática religiosa que nos aproxime de Ti. Não, Senhor, que não seja simplesmente tradições mortas, que não seja simplesmente obrigações religiosas, mas que seja assim, Senhor, em espírito e verdade. Nos desperta, Senhor, para estarmos em comunhão permanente com o Espírito Santo através de um permanente espírito de oração. Desperta-nos, Senhor, para guiar os nossos passos e a nossa prática religiosa pela verdade da Tua palavra. E agora, Pai, em nome de Jesus eu peço sobre cada um, sobre cada uma que está acompanhando esse devocional, que o Teu Espírito Santo conduza em santidade, conduza à verdade e que a Tua mão abençoe com cura, libertação, restauração, provisão e a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Sigamos sendo adoradores, sejamos sendo religiosos, sim, mas em espírito, em verdade. Não importa onde, seja no monte, seja no templo, que a gente faça em espírito e em verdade. Um forte abraço. Compartilha essa palavra, se ela te edificou, compartilhe. Em nome de Jesus.